Análise internacional do NAU agora com o professor Pedro Trovão do Rosário, especialista em Direito Internacional. Bom dia, professor. Começamos por olhar para o Conselho de Paz anunciado oficialmente por Trump ontem, do qual fazem parte ditadores, autocratas. Entre críticas à inação da NATO, que leitura é que faz então desta formalização do Conselho? Muito bem, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de refletirmos um pouco aquilo que de algum modo Trump já havia ponderado em setembro, não é? Portanto, logo em setembro, Trump foi avisando, como que um aviso à navegação, que algo iria ocorrer, iniciando-se por Gaza, ou seja, tendo a experiência relativamente a Gaza e que se poderia desenvolver depois para outros conflitos. Ele que continua sempre a dizer que foi responsável por se atingir a paz em 8 conflitos, alguns deles, inclusive, já entretanto se percebendo que o próprio presidente Donald Trump não terá exatamente a noção da existência ou inexistência de fronteiras entre Estados que considerava como beligerantes entre si, enfim, várias situações que nós vamos de alguma forma percebendo alguma evolução por parte de Donald Trump. Ora, a crítica será relativamente à NATO, mas a crítica é também relativamente às Nações Unidas. E as Nações Unidas foram concebidas, as Nações Unidas agregam um conjunto de Estados. As Nações Unidas têm uma relação direta, a Carta das Nações Unidas tem uma relação direta com a Declaração Universal dos Direitos Humanos que nós não podemos esquecer. António Costa fez questão de vincar. E essa declaração, ela própria, não só é como que um marco, é uma referência, é uma luz no âmbito do direito internacional, mas particularmente nós temos que perceber que nunca foi motivada por interesses mais mercantilistas ou imobiliários. Por outras palavras, nós percebermos que a crítica que é feita relativamente às Nações Unidas, que também não têm primado propriamente por uma grande ação, sejamos claros, efetivamente, hoje a Organização das Nações Unidas, perante todos estes cenários, mantém-se praticamente queda e muda, mas a situação começa-se a tornar muito complicada, não só relativamente à ONU, como relativamente à NATO. E desde logo percebemos facilmente porquê. Note o seguinte. Há uma semana atrás, 2, 3 semanas atrás, andámos nós a ponderar o que é que seria da própria NATO se os Estados Unidos da América invadissem a Groenlândia. Ou, mais corretamente, se os Estados Unidos vierem a invadir a Groenlândia, porque já se percebeu, em termos de acordo, não se sabe exatamente o que é que Mark Rutte disse a Donald Trump, o que é que Donald Trump lhe terá respondido, temos apenas a expressão unilateral de Donald Trump junto dos mídia. Já imediatamente desmentida a possibilidade supostamente aventada por Mark Rutte pela própria responsável política dinamarquesa. Ou seja, se efetivamente este Conselho da Paz avançar nos termos em que Donald Trump tem anunciado e percebendo-se que, por exemplo, 2 Estados integrantes da NATO, refiro-me à Turquia e à Hungria, já aceitaram integrar essa nova estrutura mundial, onde o próprio Donald Trump admite que seria desejada a sua permanência, a sua perpetuidade no cargo de primeiro responsável, como que de presidente vitalício desse Conselho da Paz. No campo dos princípios e das boas práticas, começamos aqui a pôr algum cuidado. Isto, inclusive, tem a ver com o princípio republicano, ninguém se pode perpetuar no poder, não é? Ad eterno. Ora, esta tensão pode-se verificar, então, relativamente ao Conselho da Paz, quer com as Nações Unidas, quer com a NATO, percebendo-se, simultaneamente, que tal ocorra não só em conflitos ou em situações específicas, mas relativamente ao próprio funcionamento das instituições. Porque os Estados Unidos da América, não podemos esquecer, isto é verdade, tem sido um dos grandes financiadores, a par do conjunto dos Estados europeus, de muitas destas organizações internacionais. E a circunstância de, para mais, agora com o movimento crescente, no sentido de se fecharem outra vez como que as fronteiras dos Estados Unidos da América, haver a intenção de investimento dentro das próprias fronteiras, se há uma partilha com uma outra instituição de direito internacional, entretanto constituída como esse Conselho da Paz, os recursos que são finitos, começam já a ficar, de alguma forma, rarefeitos para a distribuição entre todos. De onde este Conselho da Paz
não prima pela valorização como a Organização das Nações Unidas e a própria NATO da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do complexo do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e outros, mas valoriza particularmente aquilo que seja o interesse imediato, aquilo que seja a possibilidade de se utilizar os territórios que, depois de alcançada uma determinada paz ou negociada uma determinada paz, aqueles que sejam então não os mediadores ou os pacificadores, mas como que os vitoriosos na guerra por terem conseguido a paz, possam então dominar o território que tenha regressado a uma situação de suposta paz. Então, que poderes efetivos é que pode este Conselho ter? Dependerá muito agora, obviamente, daquilo que a própria comunidade internacional venha a aceitar. Algo que todos nós antecipávamos, quem tem maior interesse sobre estas matérias, e que se começa a verificar. Nós podemos falar facilmente sobre uma internacional socialista, nós podemos falar sobre uma internacional liberal, nós podemos falar sobre diversas formas de estruturas internacionais. Agora, uma internacional nacionalista, permita-me, é um contrassenso nas suas próprias expressões. E daí que, inclusive, seja em França, seja em Itália, seja em vários Estados, inclusive europeus, começa a haver alguma reação no tocante a algumas medidas de Donald Trump e da administração norte-americana. Ou seja, se nós colocarmos no mesmo espaço, num projeto supostamente internacional, nacionalistas ou autocratas, como referi há pouco, no início da nossa conversa, eu não acredito que eles vão dar muito bem, porque no fundo estão exatamente motivados e apoiados por interesses que são opostos, porque cada um quer valorizar a sua própria nação obviamente em desprimor de todos os restantes. Nacionalistas é uma definição mais simpática, na verdade, mais conhecida, se calhar, é mais Orbán, Javier Milei, Lukashenko, Trump. Professor, também o Montenegro disse que não há alternativa à ONU. Mark Carney, o Primeiro-Ministro do Canadá, rejeitou este convite. Acredita que fará... Disse-me também há pouco que o secretário-geral da NATO, o Mark Rutte, ainda não disse o que é que falou com Trump, mas acredita que pode ter havido aqui alguma promessa por parte da NATO para Trump? Ou seja, ele tem moderado as intenções em relação à Groenlândia, é unilateral aquilo que sabemos sobre Trump? Nós percebemos que Trump tem apresentado e tem mantido contactos privados que ele, entretanto, tornou públicos, entre outros com Mark Rutte. Mark Rutte teve, aliás, como responsável, quando foi Primeiro-Ministro, teve um comportamento muito diferente daquele que tem, ora, como Secretário-Geral da NATO. Não deixa de ser em si também curioso. A NATO em si mesma, e permita-me esta reflexão, enquanto estrutura, é uma estrutura onde as suas decisões são sempre resultado de um consenso, ou seja, tem que se gerar um consenso. Não funciona tanto como a generalidade das outras instituições, certo. O que é assaz curioso. E aí Mark Rutte, digamos que conseguiu vestir bem a função de secretário-geral como alguém que procura estes consensos e não tanto a obtenção de maiorias ou o que seja. Portanto, é muito provável que Mark Rutte tenha apresentado numa conversa que se sabe que foi mantida, pública, foi reconhecida por ambos, tenha apresentado alguma proposta. Com certeza que Donald Trump também terá apresentado a sua proposta. Agora, a dimensão, e também não estou perante aquilo que é a relação fundamental, Mark Rutte já tinha assumido com os países europeus integrantes da NATO, e aqui também fazermos sempre a distinção, não estamos a falar na União Europeia, mas dos países europeus que integram a NATO, que são 20 e não os 27, nós percebermos que Mark Rutte dificilmente poderia ter assumido determinados compromissos efetivamente. Seria um ato de irresponsabilidade e que o desacreditaria até como, agora com muitas aspas, como negociante, vamos assim, ou como elemento ou porta-voz, ainda também não seria muito correto, junto do Donald Trump por parte dos outros Estados integrantes da NATO. Professor, ouvi-lo também sobre a guerra na Ucrânia, que já dura praticamente há 4 anos. Zelensky, muito crítico ontem em Davos. É um grito de desespero, no fundo, e agora uma reunião anunciada, uma cimeira a 3 com a Rússia e com os Estados Unidos da América. O que é que ainda pode ser feito à luz do direito internacional perante a guerra na Ucrânia, que continua? Milhares de ucranianos sem acesso à eletricidade nesta altura. Muito bem. Temos um minutinho.
Um minuto, num minuto é de facto difícil, mas tentemos nós ter presente o seguinte. Primeiro, já se ouviram alguns comentários relativamente a Zelensky manter uma posição quando tem o seu povo numa situação particularmente difícil, sem eletricidade, sem gás, sem... Desculpa, mas não é Zelensky que está a agredir o seu povo. Efetivamente é a Federação Russa que está a agredir a Ucrânia e convém, a certa altura, não nos distrairmos desde logo e por esse ponto. Há esse grito de ajuda. A União Europeia, sentimos, é injusta a expressão de Zelensky. A expressão de Zelensky não é totalmente justa, mas nós temos que perceber que a Zelensky e os vários Estados, não tanto os europeus, entendamos, mas, por exemplo, na proposta dos Estados Unidos da América, colocam em causa o território da Ucrânia. E a Constituição da Ucrânia, que tem agora 30 anos, para percebermos isso, irmos situando também um pouco as coisas, no seu artigo 2º refere como um dos princípios fundamentais da Constituição ucraniana e da Ucrânia a integridade do território. O artigo 17º não permite a realização de atos de desanexação, digamos, do território. E qualquer alteração ao território que pudesse eventualmente ocorrer só pode ser, nos termos do artigo 73º da Constituição ucraniana, só pode ser através de um referendo. E Zelensky sabe que os ucranianos não querem que haja divisão do seu território. Ou seja, ele é um porta-voz, e eu creio que naquele discurso fundamentalmente atuou como o porta-voz de um povo, o povo ucraniano, que clama por ajuda. Foi a conduta mais esperada de um chefe de Estado, um responsável político, de um chefe de governo? Talvez não tivesse sido, mas para efeitos internos na Ucrânia, creio que tenha sido particularmente relevante e assim também ele próprio, esperando que a Europa mantenha, e não só a Europa, apoio à Ucrânia. Vamos ver então as notícias que saem desta reunião nos Emirados Árabes Unidos, porque só dinheiro e financiamento para a Ucrânia não chega. Não. Obrigado, professor Pedro Trovão do Rosário. Desejo-lhe um bom fim de semana. Obrigado, é sempre um gosto.